Em um mundo dilacerado por guerras e conflitos ideológicos, um homem se encontrava na encruzilhada entre a unidade e a divisão. Josip Broz Tito, um nome que ecoa pelas montanhas e vales dos Balcãs como um símbolo de resistência e reconciliação. Mas quem era Tito, além dos desfiles e do poder? Hoje em Histórias UOL, iremos mergulhar na vida do homem que manteve a Iugoslávia unida com uma vontade de ferro e uma visão de harmonia federativa. Este vídeo não é apenas uma jornada pelo passado, é um espelho refletindo nossas lutas atuais com divisão e unidade. Como Tito navegou pela complexa teia de tensões étnicas e política da Guerra Fria para criar uma identidade iugoslava unificada? Quais lições podemos aprender com suas estratégias e erros no mundo dividido de hoje? Explore como o legado de Tito pode inspirar novos caminhos para o entendimento e a coesão. Tito nasceu em uma humilde morada de uma família camponesa na Croácia, no dia 7 de maio de 1892. Durante essa época, a Croácia era um componente da vasta e diversificada engrenagem do Império Austro-Húngaro, uma entidade colossal costurada com uma variedade de culturas e etnias, recentemente inchada pela sua anexação de territórios balcânicos. O próprio Tito era um testemunho vivo desse caldeirão cultural, com linhagens que remontam a um pai croata e uma mãe eslovena. Aos 15 anos, o jovem Josip aventurou-se no mundo do artesanato, começando como aprendiz em uma serralheria, um ofício que exigia precisão e paciência. Seu aprendizado concluiu-se em 1910, e ele logo pegou a estrada na Áustria e Alemanha como um operário metalúrgico itinerante. Foi durante esse período, entre o ruído do metal e o sibilar do vapor, que a consciência política de Josip começou a despertar, levando-o a se juntar ao Partido Social Democrata da Croácia Eslavônia em Zagreb. Isso marcou os primeiros passos do que se tornaria uma longa e memorável jornada política. Em 1913, o destino arrancou Josip dos confortos da vida civil, convocando-o para as fileiras dispersas do exército austro-húngaro. Seu talento para a disciplina militar e liderança rapidamente se destacou, elevando-o ao posto de sargento-mor no verão efervescente de 1914, tornando-o o mais jovem a ocupar tal título no exército naquela época tumultuada. Mas os ventos de guerra estavam se formando, e ao final do verão, o mundo mergulhou no caos da Primeira Guerra Mundial. O primeiro batismo de fogo de Josip ocorreu contra os sérvios, que encontraram a incursão austro-húngara com uma resistência feroz e inesperada. Apesar das adversidades, a competência de Josip como líder de esquadrão lhe rendeu uma transferência para a crítica frente oriental para enfrentar as formidáveis forças russas. Lá, as duras realidades da guerra e as fragilidades do aparato militar austro-húngaro tornaram-se dolorosamente claras para ele. As forças do Império tropeçaram e vacilaram, reforçando o crescente desencanto de Josip com sua eficácia e propósito, que ele via apenas como ferramentas de opressão contra os povos eslavos e as camadas empobrecidas da sociedade. O desastre ocorreu no dia 4 de abril de 1915, quando sua unidade foi dizimada por uma súbita carga de cavalaria russa. No meio do caos, um momento de valor definiu a resiliência de Josip. Enquanto um cavaleiro russo avançava sobre ele, com uma lança em punho para o aniquilar, Josip, com a compostura de um esgrimista experiente, desviou a lança de 2 metros. Embora tenha conseguido afastar esse assaltante, outro inimigo o surpreendeu, golpeando-o perigosamente perto do coração. Milagrosamente, Josip sobreviveu a essa grave lesão. Sua subsequente captura pelos russos levou a 2 anos de hospitalização e cativeiro, um interlúdio que o expôs ao fervor revolucionário do bolchevismo, moldando a base ideológica do homem que emergiria como uma figura pivotal nos tempos tumultuados que se seguiriam. Até o ano de 1917, Josip havia se alinhado irreversivelmente com a maioria comunista, rompendo todos os laços com as forças militares de Viena. Seu compromisso com a causa comunista só se intensificou após a Revolução de Fevereiro do mesmo ano, que viu o czar Nicolau II deposto pelo governo provisório de Alexander Kerensky. Uma mudança que nem os bolcheviques, nem Josip viam com bons olhos. Movido por uma paixão ardente pela causa revolucionária, Josip não foi apenas um espectador, mas um participante ativo nas turbulências que se seguiram. Ele foi às ruas durante os tumultuados dias de julho em Petrogrado, emprestando sua voz e vigor às massivas demonstrações. Seu fervor revolucionário não diminuiu, e até outubro ele foi uma parte crucial da revolta que levou Lenin ao poder. A subsequente assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918, que efetivamente retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, apresentou a Josip uma oportunidade de retornar à sua terra natal.
No entanto, a resolução de ferro desse jovem agitador o levou, em vez disso, para a gélida extensão de Omsk, na Sibéria, onde ele se juntou a uma unidade da Guarda Vermelha, continuando sua luta na Guerra Civil Russa contra os monarquistas exércitos brancos. Sua dedicação foi colocada à prova quando uma feroz contra-ofensiva branca o forçou a fugir para o leste, para a moderna Quirguistão. No entanto, sem se deixar abater, Josip logo fez seu caminho de volta para Omsk. Lá, seu compromisso se aprofundou ao se juntar à seção dos eslavos do sul do Partido Bolchevique, e em meio ao caos da guerra, encontrou tempo para um marco pessoal, o casamento. Até outubro de 1920, os ventos da mudança haviam remodelado a Europa. O Império Austro-Húngaro havia se dissolvido, dando origem a novas nações, incluindo o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, mais tarde conhecido como Iugoslávia. Ao retornar a esta nova nação, Josip imediatamente se juntou ao Partido Comunista da Iugoslávia. Seu envolvimento foi recebido com repressão imediata, pois o governo iugoslavo reprimiu as atividades comunistas. Por 3 anos, Josip ficou discreto, trabalhando silenciosamente em um moinho de metal perto de Zagreb. Mas, em 1923, o chamado da Revolução Clandestina provou ser forte demais para resistir. Reengajando-se com o agora subterrâneo do partido, Josip prosperou, sua vida aparentemente moldada para a luta secreta. Ele rapidamente ascendeu nas fileiras do partido, tornando-se um organizador-chave tanto na Croácia quanto na Sérvia. Em 1927, seus esforços foram reconhecidos com uma promoção a secretário organizacional para o Comitê do Partido Comunista de Zagreb. Sua crescente proeminência chamou a atenção de Moscou e do Comintern, levando a sua nomeação como secretário político de Zagreb em 1928. Esse papel o colocou em destaque após o assassinato de um membro do parlamento croata em junho de 1928. Aproveitando o momento, Josip orquestrou audaciosas manifestações de rua contra as autoridades iugoslavas. A resposta do Estado foi rápida e severa. Uma batida policial em seu apartamento descobriu explosivos, afirmando sua aliança radical. Preso em agosto de 1928, ele enfrentou uma sentença de prisão de 5 anos. No entanto, o julgamento forneceu uma plataforma para expor suas crenças, aumentando significativamente sua posição dentro do partido. Enquanto ele estava na prisão, a Iugoslávia estava à beira da desintegração, lutando com as forças opostas de centralização e autonomia entre suas diversas províncias. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. A crise nacional se aprofundou quando o rei Alexandre I estabeleceu uma ditadura em 1929, reprimindo ainda mais o movimento comunista. No entanto, isso só preparou o cenário para a dramática ressurgência de Josip. Liberado em 1934, ele foi convocado pelo líder exilado do Partido Comunista, Milan Gorkic, para Viena, onde foi elevado ao Politburo do partido. Foi lá que Josip Broz, agora adotando o pseudônimo Tito, embarcou em um caminho que o veria ascender de agitador local a uma figura definidora na política iugoslava e mundial. Entre fevereiro de 1935 e outubro de 1936, Tito, um líder comunista em ascensão, encontrou-se no coração da União Soviética, navegando pelo intrincado tapeçaria política do Comintern enquanto forjava conexões inestimáveis com a elite bolchevique. À medida que as nuvens escuras das purgas de Joseph Stalin se acumulavam sobre o horizonte soviético, em 1937 e 1938, as reverberações foram sentidas muito além da União Soviética. A busca implacável de Stalin para eliminar ameaças percebidas varreu as fileiras do Partido Comunista por toda a Europa, incluindo o Partido Comunista da Iugoslávia. A purga culminou na execução de líderes comunistas iugoslavos-chave, incluindo o proeminente Gorkic. O jornalista sérvio Pero Simic sugere que durante esse período tumultuado, Tito viu uma oportunidade não apenas de sobreviver, mas de prosperar em meio ao caos. Alegadamente, Tito transformou as purgas em sua vantagem, traindo camaradas e amigos para garantir sua posição com o Comintern. Suas manobras não passaram despercebidas. Ele logo foi encarregado do desafio formidável de reestruturar o Politburo do Partido Comunista da Iugoslávia. Tito selecionou meticulosamente tenentes leais para esta nova era do Partido Comunista da Iugoslávia, entre eles Milovan Đilas, um nome que logo ressoaria por toda a história iugoslava.
Até 1939, Tito havia firmemente cimentado seu controle sobre os comunistas iugoslavos. Fortalecido por seu poder consolidado, ele começou a planejar meticulosamente o futuro da Iugoslávia. Em uma conferência secreta em Zagreb, em outubro de 1940, Tito revelou sua estratégia audaciosa para remodelar a nação. Ele propôs aproveitar os 24 mil membros do partido para iniciar uma insurreição armada contra o governo de Alexandre I e estabelecer um Estado federal modelado na União Soviética para unir harmoniosamente as diversas nacionalidades da Iugoslávia. A grande oportunidade para a insurgência armada se apresentou na hora mais sombria da Iugoslávia. Em abril de 1941, o reino foi ocupado e dividido pelas potências do eixo, principalmente Alemanha e Itália, mas também Romênia e Bulgária. O teatro de operações iugoslavo durante a Segunda Guerra Mundial era, para dizer o mínimo, uma confusão desconcertante, contribuindo para a inimizade profunda entre seus diversos grupos étnicos. Nesse cenário caótico, facções formaram e reformaram alianças. Um notável colaborador com o eixo foi o partido fascista croata, a Ustaša. Em 1942, o general italiano Mario Roata, notoriamente apelidado de A Fera Negra, foi encarregado de esmagar os insurgentes comunistas. Roata, buscando fortalecer sua posição, formou uma aliança com os Chetniks, ferrenhos opositores dos partidários comunistas de Tito. Essa mudança inesperada de lealdade dos Chetniks teve consequências significativas. Os aliados, reconhecendo a dinâmica em mudança, redirecionaram seu apoio de Mihailović para Tito. Essa mudança permitiu a Tito expandir sua campanha de guerrilha. Em novembro de 1943, as forças de Tito controlavam a maior parte da Bósnia, estabelecendo um governo independente nos territórios libertados. O crescente poder de Tito e suas operações bem-sucedidas não passaram despercebidos. Adolf Hitler, percebendo Tito como uma ameaça significativa, ordenou pessoalmente sua eliminação. Ele confiou essa missão a Otto Skorzeny, um formidável comando das SS. Em fevereiro de 1944, Skorzeny lançou uma ousada ofensiva de duas frentes. As forças terrestres deveriam cercar o quartel-general de Tito, localizado em uma caverna remota nas montanhas da Bósnia. Enquanto as tropas regulares engajavam os combatentes partidários, Skorzeny planejava executar um ataque surpresa usando planadores e paraquedistas, uma tática que ele havia aperfeiçoado. No entanto, as forças alemãs subestimaram a resiliência dos partidários comunistas. Eles montaram uma defesa feroz e prolongada, repelindo ambos os braços do ataque e proporcionando a Tito a oportunidade de escapar em segurança. Tanto Roata, a Fera Negra, quanto Skorzeny falharam em capturar ou matar Tito. O governo iugoslavo exilado agora enfrentava a realidade inegável. Eles tinham que negociar com o homem que não podiam pegar nem matar. À medida que as marés da guerra mudavam, a Alemanha recuava e o regime fascista no norte da Itália colapsava em abril de 1945. As forças comunistas de Tito aproveitaram o momento, estendendo seu controle sobre toda a Iugoslávia em maio de 1945. No entanto, suas ambições não pararam por aí. Explorando o colapso do eixo, avançaram ainda mais, reivindicando a península da Ístria e partes dos Alpes Julianos, territórios longamente contestados com a Itália desde o final da Primeira Guerra Mundial. Essa expansão foi marcada por represálias brutais. À medida que os partidários de Tito asseguravam essas áreas, eles vingaram-se de soldados do eixo em retirada, colaboradores croatas e eslovenos e civis italianos. Estima-se que até 15 mil pessoas foram mortas, muitas lançadas vivas nas cavidades naturais da região, testemunho sombrio da ferocidade dessa fase final do conflito. No final, Tito emergiu não apenas como um sobrevivente, mas como um líder formidável que remodelou o cenário político dos Balcãs, seu legado gravado no sangue e na pedra do terreno acidentado da Iugoslávia. À medida que a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, a Iugoslávia permanecia uma monarquia, com Tito servindo como primeiro-ministro. No entanto, o cenário estava prestes a mudar drasticamente. Após uma vitória esmagadora nas eleições de novembro de 1945, obtendo 80% dos votos, Tito tomou o controle completo do país. Ele exilou o rei Pedro II, proclamou a República e estabeleceu um regime mais precisamente descrito como uma ditadura. Os primeiros anos do governo de Tito foram marcados por uma brutalidade extraordinária. Para solidificar seu poder, Tito embarcou em uma série de expurgos reminiscente do reinado de terror de Stalin. Mihailović, o líder dos Chetniks, e outras figuras proeminentes da oposição foram eliminados. O arcebispo de Zagreb, junto com inúmeros membros do clero católico, foram presos. Tito prosseguiu nacionalizando indústrias e implementando uma economia planificada,
coagindo pequenos agricultores a entregarem grandes porções de sua produção ao Estado. Tito estava se moldando como uma versão balcânica de Stalin, mas um confronto significativo com Moscou se aproximava no horizonte. A ambição de Tito de exportar sua marca de comunismo para a Albânia e a Grécia colidiu com a postura cautelosa do Comintern. Na primavera de 1948, Stalin começou a orquestrar um expurgo dentro do Partido Comunista da Iugoslávia. No entanto, Tito manteve um controle firme sobre seu partido, o exército e a polícia secreta. Stalin, desacostumado à desobediência, cortou laços com Tito. Ele o denunciou publicamente, expulsou o Partido Comunista da Iugoslávia do Comintern e iniciou um boicote econômico contra a Iugoslávia. Impassível, Tito, sempre pragmático, ajustou o curso. Ele orientou a Iugoslávia em direção ao Ocidente, mantendo uma postura política que mantinha o país afastado tanto da OTAN quanto do Pacto de Varsóvia. Dentro da Iugoslávia, o regime de Tito apertou seu controle. A polícia secreta, uma força formidável, inicialmente visou elementos pró-Stalin e depois outros dissidentes. Ao longo dos anos, até 600 indivíduos encontraram destinos cruéis, sofrendo até a morte na notória prisão política de alta segurança de Tito, Goli Otok, sinistramente apelidada de Ilha do Diabo. Em contraste com sua governança implacável, Tito se entregava à beleza idílica de Vanga, uma ilha no arquipélago de Brijuni. Este paraíso era uma de suas muitas residências presidenciais, um refúgio onde ele recebia uma série de líderes globais, de Fidel Castro, a rainha Elizabeth II e ao chá do Irã, Reza Pahlavi. Tito também nutria um carinho por estrelas de cinema, recebendo regularmente celebridades como Elizabeth Taylor e Sophia Loren. Stalin, indignado e ameaçado por esse movimento audacioso, não ficou apenas chateado, ele ficou consumido por uma mistura de medo e inveja. Tais emoções em um líder tão implacável quanto Stalin significavam que Tito não era apenas um adversário, ele era um alvo marcado para morrer. Stalin, pare de enviar pessoas para me matar. Já capturamos 5 deles, um com uma bomba e outro com um rifle. Se você continuar enviando assassinos, enviarei um para Moscou, e não terei que enviar outro. Essa frase dita por Tito mostra que nunca teve paz entre os dois líderes. No entanto, a história tomaria um rumo inesperado. Com a morte inesperada de Stalin em março de 1953, a sombra da morte que pairava sobre Tito se dissipou. O mentor por trás das tramas, Grigulevich, foi rapidamente chamado de volta a Moscou, e a vida de Tito e o destino de Belgrado foi poupada pela margem mais estreita. À medida que Tito se movia para o oeste, seu governo começou a evoluir, perdendo algumas de suas camadas mais autoritárias sob a influência de Milovan Đilas, seu confiável vice e conselheiro desde os dias clandestinos no Partido Comunista da Iugoslávia. Đilas, um companheiro de longa data, foi fundamental para direcionar Tito para uma forma de socialismo mais suave e aberta. Eles criaram um modelo inovador em que os trabalhadores não apenas gerenciavam, mas também lucravam com as empresas industriais, uma manobra audaciosamente liberal dentro das rígidas estruturas ideológicas comunistas. Sob o governo cada vez mais leniente de Tito, a Iugoslávia começou a ter botões liberais, especialmente na maneira como os pequenos agricultores eram tratados, levantando numerosos controles estatais opressivos. Essa transformação fez da Iugoslávia um farol de liberalismo no bloco comunista, um paradoxo que não passou despercebido pelo Ocidente. Animadas pela virada da Iugoslávia, as potências ocidentais estenderam ramos de oliveira na forma de apoio financeiro e militar. O ano de 1953 marcou um ponto de virada significativo quando Tito, alavancando sua posição fortalecida, forjou um acordo de defesa mútua com Grécia e Turquia, vinculando indiretamente a Iugoslávia aos interesses estratégicos da OTAN. Após a morte obscura de Stalin em 1953, Đilas viu uma oportunidade para pressionar por reformas mais profundas, incluindo um movimento revolucionário para desmantelar o sistema de partido único, potencialmente alinhando a Iugoslávia mais de perto com os padrões democráticos ocidentais. No entanto, em janeiro de 1954, Tito, priorizando sua visão estratégica sobre a camaradagem, rejeitou essas propostas. Essa rejeição não apenas estremeceu seu relacionamento com Đilas, culminando no exílio político de Đilas, mas também sinalizou a relutância de Tito em cortar laços com a liderança soviética emergente sob Nikita Khrushchev. Em maio de 1955, a visita de Khrushchev a Belgrado culminou na Declaração de Belgrado, prometendo uma nova era de igualdade entre as nações comunistas, simbolicamente cimentando a soberania da Iugoslávia em relação às garras soviéticas.
No entanto, a tinta mal havia secado quando a União Soviética, sob Khrushchev e, mais tarde, Leonid Brezhnev, descaradamente desconsiderou a declaração ao suprimir levantes na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968, eventos que Moscou atribuiu maldosamente à influência de Tito. Desencantado tanto com as inconsistências do Ocidente quanto com as traições do Leste, Tito buscou solidariedade em outro lugar. Seu diálogo com líderes do Egito e da Índia, em junho de 1956, lançou as bases para uma coalizão de nações determinadas a permanecer fora das tensões bipolares da Guerra Fria. À sombra da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia emergiu marcada, mas resoluta, sob a liderança de Tito. A guerra tinha exposto as fraturas internas, exploradas impiedosamente pelas potências do eixo, e Tito, consciente dessas vulnerabilidades, dedicava-se incansavelmente à causa da unidade iugoslava. Seu grito de guerra encapsulava sua missão de vida. Derramamos um oceano de sangue pela fraternidade e unidade de nossos povos e não permitiremos que ninguém toque ou destrua isso de dentro. Nenhuma de nossas repúblicas significaria algo sozinha. Devemos nos unir para forjar nosso futuro compartilhado, um futuro de uma Iugoslávia unida. No entanto, a unidade que Tito tanto prezava era paradoxalmente minada por suas próprias políticas progressistas nos anos 60 e 70. Sua iniciativa ambiciosa de autogestão dos trabalhadores começou a redistribuir o poder da autoridade centralizada do Partido Comunista para as mãos dos trabalhadores nas fábricas e, gradualmente, para os governos locais. Esse deslocamento, inicialmente celebrado como um passo em direção ao socialismo genuíno, inadvertidamente semeou as sementes do descontentamento regional. À medida que o poder percolava para a base, as demandas por mais autonomia aumentavam nos centros provinciais, abrindo fissuras dentro do Partido Comunista da Iugoslávia. Entre 1963 e 1972, essas rachaduras se alargaram, ameaçando fraturar a federação. Em resposta, Tito iniciou uma série de expurgos, visando primeiro aqueles que clamavam por uma centralização aumentada e depois os liberais croatas e sérvios que defendiam maior autonomia regional. No meio desse tumulto, Tito tentou acalmar o crescente descontentamento por meio de um ato de equilíbrio delicado chamado federalismo simétrico. Esse sistema visava distribuir o poder de maneira uniforme entre as 6 repúblicas da Iugoslávia e 2 províncias autônomas sérvias. No entanto, a solução era tão falha quanto ambiciosa. As repúblicas menores sentiam que ela concedia pouca autonomia, enquanto Sérvia e Croácia haviam como uma renúncia de controle excessiva. O ato de equilíbrio era menos uma solução e mais um curativo sobre uma ferida que se aprofundava. No início dos anos 70, não eram as políticas, mas a pura força de personalidade e prestígio internacional de Tito que mantinham o tecido desgastado da Federação Iugoslava unido. Sua visão de unidade, embora nobre, pairava precariamente sobre uma federação que era, por baixo da superfície, um mosaico de ambições divergentes e inquietação crescente. No dia 4 de maio de 1980, um silêncio profundo parecia ecoar pelas colinas e vales da antiga Iugoslávia. Foi o dia em que Josip Broz Tito, o líder carismático que guiou a nação através de décadas turbulentas, sucumbiu a uma insuficiência cardíaca aos 88 anos. Cada cidadão, das ruas movimentadas de Belgrado aos cantos mais quietos dos Alpes Dináricos, lembra exatamente onde estava, o que sentiu, conforme a notícia se espalhava como um pavio lento. Ao longo de sua vida extraordinária, Tito foi um mestre da dança delicada na corda bamba da geopolítica. Sua liderança foi uma variedade de contrastes. Ele habilmente traçou um caminho entre o leste e o oeste, comunismo e capitalismo, oscilando entre a beira da guerra e a promessa de paz. A Iugoslávia de Tito era seu mosaico criado, uma síntese de forças e ideologias divergentes, tão intrincada e precária quanto o equilíbrio entre a feroz independência de suas repúblicas e a força da governança centralizada. Este equilíbrio precário, o mais ousado e pessoal empreendimento de Tito, começou a mostrar fissuras logo após sua partida. Sua ausência foi como uma pedra angular removida, sob a qual o arco tremia. Até 1991, apenas 11 anos após sua morte, a delicada união que ele havia meticulosamente forjado se desfez. As terras que uma vez lutaram amargamente no início do século XX foram novamente engolidas pelas chamas do conflito, agora impulsionadas por divisões étnicas profundas e um ressurgimento de antigas animosidades. Agora nos conte nos comentários qual você acha que foi o impacto mais significativo da liderança de Tito nos Balcãs durante e após o seu governo. Você acredita que a região estaria melhor ou pior sem a sua influência?
Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.